Salve amigos! Como vocês estão? Eu aqui sou JV, meus amigos, e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo do quadro História Completa. E a história completa de hoje é de uma HQ que eu gosto muito, e aproveitando também, né, que ultimamente as séries e filmes da Marvel, da DC, têm abordado bastante o tema multiverso, né, eu acho que um belo ponto de partida para tudo isso é esta saga que eu vou falar hoje. Hoje eu vou contar aqui no canal a história completa da saga Deadpool mata o Universo Marvel. Sim, meus amigos, vocês não leram errado, não ouviram errado, é exatamente isso. Uma saga inteira onde Deadpool massacra todo o universo Marvel das HQs. E vai por mim, bicho. Saiu muita coisa boa disso, cara. Uma ideia simples que no final se provou uma ideia genial. Então vamos que vamos, gente. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Lembrando, né, que as possibilidades são infinitas. Então tudo pode acontecer. Será que deu pra entender alguma coisa do que eu falei? Eu tô nervoso, quero começar logo o vídeo. Chega de enrolação, meus amigos. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino, para que mais vídeos de história completa apareçam aqui no canal, hein? Conto com você para deixar esse quadro ainda mais vivo do que ele já é, hein? E eu quero trazer muito mais, viu? Muito mais mesmo. Enfim, sem mais delongas, sem mais enrolações, bora pra história. Bom, essa saga começa com o Vigia explicando pro leitor o que é o multiverso, como ele funciona, que as possibilidades são infinitas, etc, etc. Para quem não sabe ou não se lembra, o Vigia é uma entidade cósmica responsável por observar os eventos do universo, mas nunca interferir neles. Tipo, ele sabe que alguma catástrofe, alguma coisa grande pode acontecer, só que ele não tem o direito de interferir neles. Bom, com isso em mente, ele tá contando sobre o multiverso, e ele explica que no multiverso existem vários mundos, e cada um deles com a sua particularidade, que é o caso desse universo que a gente vai falar agora. Então o Vigia leva a gente para um universo onde o Quarteto Fantástico também foi a primeira equipe de super-heróis que existiu no mundo. Só que nessa história, os membros do quarteto foram também os primeiros heróis a serem mortos. Então foi mostrado que o quarteto foi atacado pelo Deadpool. Pois é, meus amigos. Foi mostrado que o Deadpool simplesmente transformou o Coisa em poeira, cara. A gente não viu como, porque quando a gente chegou lá, o Coisa já tinha sido morto. E ele também feriu gravemente o Senhor Fantástico, que foi encontrado em um estado deplorável. O Tocha Humana tenta fazer alguma coisa para parar o Deadpool, só que nem ele consegue resistir aos ataques dele. E o Deadpool então acaba matando ele, cortando o seu pescoço. A Mulher Invisível tenta reagir e cria um campo de força dentro da cabeça do Deadpool, que explode de dentro para fora para matar ele. Só que o fator de cura do Deadpool acaba regenerando ele e logo em seguida, sem nem pestanejar, ele mata a Soulstorm, apunhalando ela com uma espada. Esse foi o primeiro acontecimento que a gente viu na saga, só que ele não foi a primeira coisa a acontecer de fato nela. Então o Vigia leva a gente pro que deu início a tudo. Num certo dia, os X-Men estavam levando o Deadpool preso numa maca pro hospital psiquiátrico Ravenscroft, já que nem eles conseguiram lidar com a insanidade do mercenário tagarela. O Deadpool é deixado lá para ser tratado. O problema é que ninguém sabia que o diretor daquele hospital, na verdade, era o vilão Homem Psíquico. Ele fala pro Deadpool que quer montar um grupo de vilões, só que pela falta de estabilidade na mente dele, isso não seria possível. Já que nessa HQ a gente vê que o Deadpool não só tem um pensamento normal dele, como ele tem duas vozes dentro da cabeça dele. Então, para conseguir controlar o Deadpool, o Homem Psíquico tenta implantar um comando na mente dele para que ele obedeça às suas ordens. O problema é que, claro, isso tudo saiu do controle e o Deadpool consegue resistir tranquilamente. Ele se solta da camisa de força e mata o Homem Psíquico. Só que o pouco que ele conseguiu interferir acabou criando uma nova personalidade pro Deadpool. Inclusive uma muito mais maligna e violenta do que a que ele já tinha. Com isso, ele inicia uma caçada contra todos os heróis e vilões do universo Marvel. Começando, claro, incendiando completamente o Hospital Ravenscroft, inclusive matando todo mundo que estava lá dentro. E quando a história volta a ser narrada pelo Vigia no tempo presente, o Deadpool aparece com uma arma que o Senhor Fantástico criou especialmente para neutralizar o Vigia. E com essa arma, o Deadpool decapita ele sem dó nem piedade. Aí você já começa a ficar um pouco assustado. Pô, até o Vigia ele conseguiu matar? Não há quem segure ele, tá ligado? O tempo passa e a gente vê todo o rastro de morte e destruição que o Deadpool vem deixando pelas ruas e até mesmo pelo mundo. Por exemplo, na segunda edição dessa saga, a gente já é recebido com as mortes do Motoqueiro Fantasma, do Doutor Destino e do Howard o Pato. Só pra gente já começar
com o pé direito. Até que então o Homem-Aranha vai em direção ao Deadpool para conseguir vingar a morte dos amigos dele. Nisso então começa uma luta entre os dois. Tá tudo bem, o Homem-Aranha mandou o Deadpool pro chão e até onde a gente sabia ele tinha vencido. O que o Homem-Aranha não contava é que o Deadpool tinha sacado uma arma do bolso dele e acabou atirando na cabeça do Aracnídeo, obviamente matando ele. Pô, Deadpool, nem meu herói favorito você poupou, hein? Sacanagem. Depois disso, a voz na cabeça dele diz pra continuar a matança. Só que ele quer algo ainda maior. E o que ele faz? Ele vai atrás dos Vingadores. O Deadpool então usa umas partículas PIN para poder ficar minúsculo e poder se infiltrar na base deles. Ao invadir a mansão dos Vingadores, ele implanta uma bomba na sala de reuniões deles. E a bomba acaba explodindo junto com todo mundo que estava na sala de reuniões. E olha que azar, a bomba pegou o Capitão América, o Homem de Ferro, a Capitã Marvel, a Mulher-Aranha, o Wolverine e o Luke Cage. Pois é. Aí você já começa a notar que a esperança vai descendo, ele vai... Quanto mais ele sobe, quanto maior o naipe dos heróis que ele atinge, mais a esperança vai diminuindo. Mesmo com toda essa explosão, o Luke Cage acaba sobrevivendo. Afinal, né, a pele dele é indestrutível. Então ele não foi afetado pela bomba. Só que o Deadpool já sabia disso e já previu que isso ia acontecer. E antes mesmo de explodir a primeira bomba, ele já tinha colocado mini bombas dentro do café do Luke Cage. Olha o preparo do maluco. Luke Cage obviamente não percebeu, bebeu o café junto com as bombas e elas explodiram de dentro pra fora, matando de vez ele. O Thor também estava na sala de reunião dos Vingadores naquele momento, ele sobreviveu por ser um deus, né, tudo, e ele reage e começa a atacar o Deadpool com o Mjolnir. Só que quando o Thor chama o martelo de volta pra ele, o Deadpool usa as partículas PIN pra deixar o martelo gigante. E o martelo acabou esmagando o Thor, cara. Sim, o Thor foi morto pelo próprio martelo. Se vê que o bagulho só esquenta, né? Pra você ver como as coisas são. Depois de matar o Deus do Trovão, o Deadpool parte em direção ao Hulk. E é engraçado que a gente já é recebido logo de cara com o Hulk estraçalhando o Deadpool, tá ligado? O primeiro quadro desse confronto é os membros do Deadpool tudo separado do corpo, tá ligado? Com o Hulk pegando ele assim, flá, tá ligado? De início, o Deadpool foi derrotado pelo Hulk, facilmente, pelo que deu pra ver. Só que, né, mais uma vez, por conta da regeneração, o Deadpool não morre. Então o Deadpool espera anoitecer e quando o Hulk volta a ser o Bruce Banner, Deadpool foi lá e cortou a cabeça dele fora. Mais uma vez o preparo do Deadpool atacando, hein? Quem diria? Bom, depois desse capítulo de massacres que o Deadpool causou, os familiares dos heróis mortos se reúnem e resolvem contratar o treinador para dar um jeito no mercenário Tagarela. Só que enquanto isso acontecia, as mortes continuaram. Foi revelado então que o Deadpool matou o Homem Múltiplo, o Duende Verde e o Quarteto Futuro. Até que então ele decidiu ir atrás dos X-Men. O Deadpool chega na mansão dos X-Men e ele captura e prende o Professor Xavier. O Professor Xavier então tenta entrar na mente do Deadpool para poder matar ele com um ataque psíquico. Só que a mente do mercenário Tagarela é tão tóxica, tão destrutiva, tão, sabe, com os parafusos tudo fora do lugar, que no momento que o Professor Xavier entra na mente dele, ele teve uma morte cerebral. Nem o maior telepata do mundo foi capaz de conseguir dar um jeito nele. Só que não parou por aí. O Deadpool também tinha preparado armadilhas para todos os X-Men, inclusive com o Ciclope e com a Emma Frost sendo pegos no processo. Não bastasse isso, ele matou o Magneto jogando ele numa gelatina de ácido, pois é, e aprisionou a Kitty Pryde em um cubo de espelhos. Até que depois de tudo isso, o Wolverine aparece. Ele estava na mansão dos Vingadores na hora da explosão, só que ele sobreviveu à explosão justamente também pelo fator de cura dele. Ele entra na mansão Xavier atrás do Deadpool e acaba encontrando a X-23 e o Daken presos em uma sala que, quando eles começam a se regenerar, a sala ativa lança-chamas para manter eles em sofrimento eterno. Tipo assim, o Deadpool sabia que não podia matar eles. Então, algo pior do que a morte seria a tortura eterna, né? Porque não importa quanto tempo eles ficassem lá, eles sempre iam se regenerar e os lança-chamas iam continuar incinerando eles, machucando eles, e assim o ciclo se continuava. Sádico é pouco. Então o Deadpool aparece nessa sala usando a pele do Fera como manto.
Cara, o Deadpool trucidou o fera, cara, pra arrancar a pele dele, usar de manto, o bagulho não foi nada suave. Então ele começa uma luta contra o Wolverine. O Deadpool então fala que ele sabia que o Wolverine iria continuar voltando pra tentar derrotar ele. Só que ele falou que isso não aconteceria por causa do fator de cura dele. Isso aconteceria por causa do maior superpoder dele, que era o quê? A popularidade. Pois é, você não entendeu errado. Nesse momento, o Deadpool literalmente quebrou a quarta parede. Ele sabe o que os fãs da Marvel querem, sabem como eles querem que as coisas aconteçam. Inclusive, ele falou também que ele sabia que essa HQ que a gente tá lendo agora, dele matando o universo Marvel, que ela foi pedida pelos fãs. Ele sabia de tudo, meus amigos. Ele estava, digamos que, nos vendo. Até que então ele diz que ele tem um plano para poder acabar com todo esse roteirismo e corta a cabeça do Wolverine. Obviamente o Wolverine não morreu, né? Ele com certeza ia se regenerar depois, só que isso incapacitou ele temporariamente. Enquanto isso acontecia, o treinador foi até a mansão do Doutor Estranho. Ele foi até lá para tentar encontrar o Deadpool, só que ao invés disso, ele encontrou o corpo do Doutor Estranho e do Wong mortos. Inclusive os corpos deles estavam perto de um livro de feitiços que o Deadpool usou. O treinador então descobre o plano dele e parte para encontrar ele. Depois disso então começa um tumulto entre heróis e vilões na cidade. Inclusive alguns desses heróis e vilões estavam até mesmo se suicidando. Pois é, ele subiu no topo de um prédio e um ia se jogando depois do outro. Dentre esses mortos estavam o Mercenário, o Rei do Crime e o Nick Fury. Durante a confusão, o Justiceiro estava no meio dela e ele estava procurando o Deadpool. Ele viu o Deadpool numa janela e atirou nele com um sniper. Só que quando ele foi lá para verificar o corpo dele, ele vê que quem estava controlando esses heróis e vilões era o Mestre dos Bonecos, que tinha sido morto pelo tiro do Justiceiro. Só que isso tudo foi uma armadilha que o Deadpool criou para poder atrair o Justiceiro. O Deadpool tinha usado o Mestre dos Bonecos para criar esses voodoos para ele. Inclusive ele mata o Justiceiro usando um boneco voodoo dele. Enquanto ele matava o Justiceiro, ele fez uma referência à saga Justiceiro Massacra o Universo Marvel. Se eu não me engano, ele disse que o Justiceiro não era o único que podia fazer isso. Inclusive, fiquem tranquilos, eu vou trazer sim aqui no canal a história completa dessa HQ do Justiceiro matando o Universo Marvel também, hein? Fiquem atentos que logo logo sai. E não bastasse tudo que o Deadpool fez até agora, ele também pegou alguns bonecos voodoos um tanto peculiares para poder matar os seus correspondentes. Adivinhem só, ele matou o Surfista Prateado, o Nova e o Thanos, usando a porcaria de uns bonecos voodoo. Cara, ferrou, tá ligado? Ferrou. Bom, logo depois de tudo isso, o treinador e o Deadpool se encontram em um pântano e começam um confronto. E vocês já estão careca de saber que o treinador é um dos maiores mestres de artes marciais de toda a Marvel, se não for o maior. Afinal, ele aprende e copia os movimentos dos seus oponentes tranquilamente. Em pouquíssimos segundos ele consegue pensar como o oponente dele. Só que, gente, o problema é que o oponente dessa vez dele era o Deadpool, o personagem mais imprevisível de toda a Marvel. O que diabos o treinador ia fazer, tá ligado? O Deadpool tem os parafusos tudo embaralhado, tudo errado, não dá pra saber como ele pensa. Ou seja, meio que o Deadpool é o calcanhar de Aquiles do treinador. E por conta disso tudo que eu falei, o Deadpool acaba matando o treinador. E o treinador era a última esperança de todo mundo. Agora o bagulho foi pro beleléu de vez, né? Quase, ainda falta uma pequena coisinha. Nessa hora, ainda no pântano, o Homem-Coisa aparece. E a gente sabe que o Homem-Coisa é capaz de criar portais para atravessar o multiverso. O Deadpool então convence ele a abrir um portal e ele atravessa. Com isso então, o Deadpool viaja por todos os universos até que, adivinha só, ele chega no nosso mundo. Sim, no mundo que a gente está agora, no mundo que nós estamos lendo essa HQ. Ele chegou no nosso mundo e apareceu no quartel da própria Marvel. Sim, o lugar onde eles escrevem as HQs da editora. Inclusive encontrando os roteiristas dessa saga que a gente está lendo agora. Tanto é que a gente vê os roteiristas falando: ah, agora o Deadpool vai fazer isso, agora ele vai falar isso. O Deadpool fazia e falava exatamente o que eles disseram que ele faria. O Deadpool então estava prestes a matar os roteiristas dessa HQ. Só que antes de fazer isso, ele olha pra câmera, né, não sei como explicar. Basicamente, ele olha pro leitor e diz que ele sabe que a gente tá lendo ele, que a gente tá observando ele. E ele também diz pra gente relaxar.
porque assim que ele acabar com os roteiristas e também com todo o universo Marvel, ele viria até nós para nos encontrar. O que ele vai fazer depois? Ninguém sabe. E é assim, com esse final de explodir cabeças, que o Deadpool mais uma vez quebra a quarta parede, que se encerra a saga Deadpool mata o universo Marvel. Bom, gente, antes de finalizar o vídeo, eu quero dar minha opinião sincera bem rapidinho sobre essa saga. É uma saga muito boa, eu aconselho demais. Se você se diz minimamente fã da Marvel, vale muito a pena ler ela, cara. Ela é um primor pros fãs da Marvel, dos vilões, dos heróis, tá ligado? Inclusive tem bastante fanservice, quebra a quarta parede toda hora. E uma coisa que eu acho muito irada nessa saga é que ela não se leva a sério em nenhum momento. Toda hora o Deadpool fala sobre o nosso mundo, o jeito como ele mata os heróis e vilões é totalmente aleatório, tá ligado? É como eu falei, ele matando o surfista, o Thanos e o Nova com bonecos voodoo, cara, nem ferrando que eles iam colocar isso numa HQ séria deles, viu? Só que assim, gente, não usem essa HQ como parâmetro pra medir a força do Deadpool, que Deadpool vence fulano, que vence ciclano, porque na HQ dele matando o universo Marvel ele fez tal coisa, não sei o que. Essa HQ não tá aqui pra isso e ela também não prova nada. Essa HQ não foi feita para ser levada a sério. Ela é só uma brincadeira dos roteiristas da Marvel. Inclusive, pelo que deu pra ver nessa saga, foram os fãs que pediram que ela acontecesse. Os caras da Marvel viram isso e pensaram, ah, por que não? E fizeram essa saga que está entre nós até hoje. Então, ó, não usem ela como parâmetro de comparação do Deadpool com algum personagem, tá? Ela é puramente pra se divertir. E ela cumpre muito bem esse papel, porque ela de fato é muito divertida. Só uma pena que ela é muito curta. São só 4 edições, e 4 edições de umas 23 ou 24 páginas. Então dá pra ler em um dia só, cara. Não dá pra ler tudo em menos de uma hora, tá ligado? Mas compensa, cara. Compensa bastante. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Gostei demais de ter trazido esse vídeo. Faz um tempo já que eu queria trazer essa saga aqui pro canal. Vocês gostaram dela? Qual a sua opinião sobre ela? E você já leu ela em quadrinhos mesmo? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, ok? E se você curtiu o vídeo, tá fazendo o que aí parado, pô? Se inscreve aí no canal e ativa o sino. E deixa o like também, cara. Vale muito a pena, você vai curtir demais o canal. Aqui tem coisa pra caramba de cultura nerd. Essa não é a primeira e nem a última vez que eu falo de quadrinhos aqui não, viu? Vai aparecer muito mais conteúdo desse tipo aqui no canal. Colhem comigo que é jogo ganho. Bom, meus jovens, é basicamente isso daí então. Um grande abraço a todo mundo que me assistiu até aqui. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Me despeço de vocês e... tchau!